Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Rodrigues aqui com mais uma aula. Pessoal, o tema de hoje é a eletrólise, tudo bem? É uma aula que corresponde a uma continuidade aí do que a gente vinha estudando em aulas anteriores. Nós já tínhamos iniciado o estudo da eletroquímica com os aspectos históricos, pilha de Daniell, funcionamento de uma pilha, né? E vários outros aspectos sobre pilhas. Então, essa segunda parte é para tratar da eletrólise. Então vamos lá. Quais os objetivos que a gente almeja com essa aula? Conceituar a eletrólise, compreender seu mecanismo básico e suas características. Classificar a eletrólise e conhecer as diversas aplicações da eletrólise. Então, o que seria a eletrólise? É um processo que consiste em atravessar uma corrente elétrica por um meio líquido. Esse meio líquido aí, ele pode ser uma substância fundida ou uma solução iônica. Lá na aula de introdução à eletroquímica, eu falei um pouquinho sobre a eletrólise. Eu disse que a eletrólise, ela tem por princípio provocar o acontecimento de uma reação química a partir de uma corrente elétrica que atravessa um meio líquido. Então eu já tinha antecipado um pouco esse conceito aí. No entanto, pessoal, existe uma pequena diferença aí, né? Se a gente comparar com as pilhas. Nós vimos que as pilhas, elas têm um princípio de funcionamento contrário. Então, lá, uma pilha nada mais é do que uma reação química que produz uma corrente elétrica. E a pilha é um processo espontâneo, ou seja, é uma reação química que ocorre naturalmente. Eu não preciso de um agente externo para fazer com que a reação ocorra. Já na eletrólise eu não posso dizer o mesmo, ou seja, a eletrólise é um processo não espontâneo. Para que ocorra a reação química, eu preciso usar de uma corrente elétrica atravessando o meio líquido. Então, eu preciso de uma fonte que vai injetar essa corrente elétrica, ou seja, eu preciso de um agente externo. Não é um processo, não é uma reação que ocorre naturalmente. Bem, pessoal, então a gente tem aqui agora essa figurinha que vai nos ajudar a entender um pouco como é que é a eletrólise, o princípio de funcionamento, tá bom? O mecanismo, a gente também pode dizer isso. Então veja que isso aqui, esse desenho como um todo, ele corresponde a uma cuba eletrolítica. Então aqui na cuba nós temos o meio líquido, essa parte aqui azul clara, onde esse meio líquido pode ser a substância fundida ou a solução iônica, e imerso nesse meio líquido eu tenho dois eletrodos, tá bom? Um eletrodo está conectado ao polo negativo através desse fio condutor, e esse eletrodo está ligado ao polo positivo também através de um outro fio condutor. Então, o eletrodo conectado ao polo negativo dessa fonte nós chamamos de cátodo. O eletrodo conectado ao polo positivo nós chamamos de ânodo. Lembrando, pessoal, que isso aqui é exatamente isso aqui é a representação de uma bateria, de uma fonte de energia elétrica. Isso aqui é o agente externo, é ele que é o responsável por injetar a corrente elétrica aqui nesse fenômeno, que é no caso a eletrólise, tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal? Os cátions que estão presentes no meio líquido, ou seja, o íon positivo, eles vão ser atraídos pelo eletrodo conectado ao polo negativo. Então, vai haver uma descarga desse cátion nesse eletrodo. Enquanto que aqui, os ânions, ou seja, os íons negativos, vão ser atraídos, ou seja, eles vão sofrer uma descarga no eletrodo conectado ao polo positivo. Então, essa descarga de cátions e ânions, isso aqui vai dar origem a uma reação química. Então, por isso que a gente diz que a eletrólise ela ocorre a partir de uma reação química que é provocada por uma corrente elétrica atravessando o meio líquido. É exatamente por isso. Uma observação que é bom a gente colocar aqui é que o eletrodo conectado ao polo negativo nós chamávamos de ânodo,
Então, o eletrodo conectado ao polo negativo era o ânodo, enquanto que o eletrodo conectado ao polo positivo, ele era chamado de cátodo. No entanto, isso eu estou falando lá nas pilhas, aqui é o contrário. Então, veja que mudou essa denominação. Então, aqui é o contrário. O cátodo é exatamente o eletrodo conectado ao polo negativo e o ânodo é o eletrodo conectado ao polo positivo. Então, não esqueçam desse detalhe. Pessoal, vamos falar aqui agora sobre a classificação da eletrólise. Então, a eletrólise, ela também tem seus tipos, né? Então, nós temos dois tipos de eletrólise. Nós temos a eletrólise ígnea, que é aquela eletrólise em que a corrente elétrica ela atravessa um meio líquido, quando esse meio líquido é uma substância fundida, ou seja, uma substância que foi derretida. E o outro tipo de eletrólise, a outra classificação, é aquela que a gente chama de eletrólise em meio aquoso, ou seja, como o próprio nome já sugere, esse tipo de eletrólise ela ocorre quando uma corrente elétrica atravessa uma solução iônica, tá bem? Então, só repetindo aqui, eletrólise ígnea é aquela em que a corrente atravessa uma substância fundida, e a eletrólise meio aquosa é aquela que ocorre quando a corrente atravessa uma solução iônica, uma solução eletrolítica. Quais são as aplicações da eletrólise? Onde é que a gente faz uso desse processo, pessoal? Vocês vão entender aqui com alguns exemplos que ela tem a sua relevância, tanto no setor industrial, consequentemente nas nossas vidas, né? Então, o primeiro exemplo de aplicação, a gente tem a obtenção do alumínio. Então, o alumínio ele é obtido através de um processo de eletrólise ígnea. A partir de quem? A partir da bauxita. Então, a bauxita ela é um minério de alumínio. E nesse minério, boa parte dele é composta de quê? De óxido de alumínio, o Al2O3, também chamado de alumina. Então, a eletrólise ela é utilizada para separar o alumínio desse minério aí, tá bom? E o que acontece? O que a gente faz com esse alumínio? Nós sabemos que o alumínio ele pode ser empregado na fabricação de diversos objetos, não é? Então, aqui a gente tem, pessoal, uma foto da bauxita aí, do minério bauxita, tá bom? Então, o que acontece? Quando esse minério ele passa por alguns processos químicos, inclusive pela eletrólise ígnea, o que a gente vai obter? Exatamente o alumínio. Então veja que a partir do alumínio a gente consegue confeccionar panelas, peças de automóvel, peças de moto e por aí vai, né? Latinhas de refrigerante. Então um aspecto muito interessante a gente ressaltar é que o alumínio ele é um material 100% reciclável, né? Então, consequentemente, isso provoca uma diminuição da extração do alumínio da natureza, tá bem? Então, nesse exemplo aí, a gente está falando exatamente que é possível a gente obter o alumínio através da eletrólise ígnea aí desse material que a gente retira ele da natureza, da bauxita, né? Um outro exemplo de eletrólise, pessoal, é a obtenção do gás hidrogênio. E a gente consegue obter ele através da eletrólise do cloreto de sódio em meio aquoso. Então, o que é isso? O que é uma solução de cloreto de sódio, solução aquosa? É você dissolver o nosso conhecido sal de cozinha na água. Então, ali é uma solução aquosa de cloreto de sódio. Se você atravessar essa solução por uma corrente elétrica, certo? Se ela for atravessar por uma corrente elétrica, e se você usar uns tubos de ensaios, né, por exemplo, você pode obter o gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio, para quem não sabe, ele é o combustível dos foguetes. O gás hidrogênio ele é utilizado na propulsão dos foguetes. Olha aí a figurinha, né? Então, um aspecto que também é importante a gente destacar aqui é que o hidrogênio já é realidade, o uso dele como combustível em carros de passeio, em ônibus, né? Infelizmente no Brasil ainda não tem essa tecnologia, pelo menos
tão difundida aí, né? Por quê? Porque o nosso país ele é autossustentável em petróleo, né? Mas se você pesquisar, já existem vários países aí que utilizam gás hidrogênio como combustível. E esse gás hidrogênio ele é obtido dessa elettrólise aí, aquosa. Eletrólise do cloreto de sódio meio aquoso. Outra informação, pessoal, o gás hidrogênio ele é bem mais inflamável que os derivados de petróleo, tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo. Esse próximo aqui, pessoal, é a galvanização, né? A gente já comentou a galvanização lá naquela aula sobre proteção metálica. Só para lembrar, a galvanização é quando você pega um metal e você cobre ele com a fina camada de um outro metal. Com que objetivo você faz isso? Proteger o metal. Então, você quer proteger o metal, aí você cobre ele com uma fina camada de outro. Tá bom? Isso é a galvanização. Então, a galvanização ela pode ser feita com níquel, ou seja, a niquelação, mas também pode ser feita a galvanização com a cromação, ou seja, usando o cromo. Tá? E é bem comum a gente se deparar com objetos que passaram por galvanização, como por exemplo a cromação aí. Veja o exemplo aí, olha só essa roda aí de um carro, bem bonita, né? Então, para que essa roda adquira aí esse aspecto visual bonito, né? Principalmente aí para os que curtem aí tuning, né? Que acontece? Essa roda, para ela ter esse aspecto aí, pessoal, ela teve que passar por um processo de eletrólise, tá bem? Você também pode utilizar a eletrólise para banhar uma joia com ouro, né? De repente você tem um objeto de prata, né? Você tem, sei lá, uma pulseira e você quer banhar ela com ouro. É possível você fazer isso utilizando o quê? A eletrólise. E, pessoal, nós temos aqui para finalizar mais um exemplo aqui, que é a obtenção do sódio, que é feita através da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então veja, a eletrólise do cloreto de sódio, tanto ígnea como sendo em meio aquoso, ela nos traz produtos muito importantes para o setor industrial. Como exemplo aí, a gente tem o sódio. Um último exemplo é o gás cloro, né? Então a gente, do mesmo jeito, pessoal, que eu posso obter o gás hidrogênio pela eletrólise do cloreto de sódio meio aquoso, nessa mesma eletrólise aí, dessa substância cloreto de sódio, eu também posso obter o gás cloro. Né? E para que serve o gás cloro? O gás cloro, pessoal, ele é um gás que uma das principais aplicações dele é a desinfecção da água. Então, na saída das estações de tratamento de água, quando essa água está saindo da ETA, o que acontece? É dissolvido lá o cloro gasoso na água, justamente para matar os micro-organismos que tem ali na água. Tá bem? Então, ele tem essa ação aí. Uma outra aplicação do cloro é na fabricação de produtos de limpeza. Então, o gás cloro é uma substância muito importante aí nas indústrias, né? Um exemplo disso é para produzir alvejantes, né? Etc. Então, existem aí vários produtos que podem ser obtidos a partir do gás cloro. Pessoal, eu espero que com essa aula aqui vocês tenham conseguido compreender a parte conceitual da eletrólise, entendido aí o princípio básico, né, o mecanismo básico de como a eletrólise ocorre, também a classificação dela e as aplicações. Né? Então, essa aula, como eu falei, ela é uma aula introdutória. Em breve a gente vai estar produzindo aí aulas em que eu vou detalhar mais sobre a eletrólise ígnea e sobre a eletrólise em meio aquoso. Bom, então espero que tenha ficado tudo claro e desejo aí saúde a todos. Até uma próxima oportunidade. Forte abraço, pessoal.